Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Já que você falou Zé Guerra, eu repeti, ele só te abençoe em nome de Jesus. Copiei ele aqui. E aí, Guerra, vamos Amém. hoje... Hoje nós temos aqui um tema assim bem, muitas vezes uma escolha até, né? E isso aqui ele traz muito conflitos para as pessoas, porque por uma questão até de confiança, né? Confiar, né? Eu estou falando porque a hora que eu falar o que é aqui, você vai entender, não é? O tema é a quem ouvir. Opa. A quem ouvir, tá? Muito bom. Nós temos aqui 2 Crônicas 10, de 6 a 8, que fala assim: E teve Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhai vós que responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. O rei Reboão gozava do privilégio de possuir o círculo íntimo de seu pai. Salomão, seu pai Salomão, homens que lhes deram conselhos sábios, mas o jovem rei agiu com tolice. Em vez de avaliar suas condições e sua própria cultura, avançou pelo caminho da sede de poder. Falhou em discernir, ouvir ou seguir os conselhos sábios, rejeitando os bons conselhos e procurando ouvir apenas aqueles que concordavam com a opinião dele. Fez uma escolha terrível que o fez perder mais da metade do reino. Ele deveria ter ouvido as pessoas que tinham as seguintes qualidades. Primeiro, experiência, pessoas vividas e que compreendem a vida. Pensa bem, né, nessa situação aqui. Ele estava com uns conselheiros lá que foram conselheiros do seu pai, que estiveram com Salomão. Então são pessoas que tiveram com uma pessoa de sabedoria, uma sabedoria que veio de Deus. Imagina a escola que esses homens tiveram aprendendo com Salomão, estando junto dele. Ele foi e eles lhe deram os conselhos certos e bons, mas ele já estava com o coração pronto para coisas ruins. E aí veio aquelas pessoas que não tinham estrutura nenhuma, que eram jovens, que não tinham estrutura nenhuma, e pegou aqueles jovens que foram criados com ele e pediu conselho a eles. E eles lhe deram um conselho totalmente errado e diferente do que deveria de ser. Pagou caro por isso. Preço alto. Preço alto, não é? Então, muitas vezes, nós queremos saber a quem você dá ouvido, você que está nos assistindo. Quem? E você, Rogerinho, quem você dá ouvido? Guerra, eu tento, pelo menos, né, ouvir o Senhor e ouvir conselhos sábios, porque o Senhor orienta e fala que no meio de sábios a sabedoria, no meio de conselheiros a sabedoria. Mas quando você estava lendo, principalmente a introdução, eu lembrei de uma série, de 2 programas que nós fizemos há algum tempo atrás, não tem muito tempo atrás, que nós tomamos como referência o Salmo 1 no versículo 1. Né? Andando segundo o conselho dos ímpios. Né? Então, é exatamente isso que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado. A quem eu vou ouvir? Então, se você resolve andar e tomando conselho dos ímpios, é isso que vai decidir o seu poder, né, de tomar decisões. Isso vai influenciar o seu poder de tomar decisões. Então, nesse contexto, né, que você já colocou e ficou de uma maneira muito clara e específica,
Roboão teve a oportunidade, e o texto diz que ele, diante de uma situação, porque Jeroboão veio até ele, né, procurou, ele não teve uma resposta na hora, o que ele já poderia ter, né? E é interessante porque ele não tinha uma resposta para dar a Jeroboão, mostrando que ele não estava pronto para aquela situação. Buscou o conselho dos anciãos, dos homens que serviram o seu pai, que estavam juntos com o seu pai. E outra coisa, ainda que ele não tivesse o conselho dos homens que serviram ao seu pai, ele não era uma criança. Ele cresceu no reino do homem mais sábio do mundo, como filho do homem mais sábio do mundo. Exatamente. Não é? Ele tinha que uma ter. bagagem então, boa. ele já tinha que ter uma resposta para Jeroboão. Né? Assim, a princípio. Sim. Mesmo assim, ele pediu 3 dias. Nesses 3 dias, ele recorreu aos anciãos e àqueles que estavam do lado, mantiveram do lado do seu pai. Mas ele não quis o conselho daqueles e foi buscar conselho de acordo com aqueles que andavam com ele, daqueles que pensavam da mesma maneira que ele, daqueles que tinham a mesma motivação que ele. Né? Tem uma outra questão interessante. Aqueles seus iguais. Né? Ele estava cercado de pessoas como ele, com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Então, isso fez toda a diferença e, como o Guerra disse, a decisão que ele tomou foi uma decisão que lhe custou mais da metade do reino. Claro que isso já era um propósito de Deus. Deus tinha profetizado isso. Agora, Deus profetizou isso em decorrência do pecado de Salomão. Deus profetizou isso, mas se ele tivesse buscado o Senhor, quem sabe, não é? É lógico. Faria de outra maneira. Com certeza. Né? Porque Deus, ele é um Deus que sempre recebe o clamor do seu povo, o arrependimento do seu povo. Né? Agora, nesse primeiro ponto que você coloca como a quem devemos ouvir, né? Devemos ouvir quem? Né? Quem tem experiência. Não é? Então, eu não vou perguntar para um médico como é que constrói uma casa. Não é? Porque isso é coisa para o engenheiro. Né? Não vou levar, em compensação, a minha filha para consultar com um advogado se ela tem uma gripe. Isso é coisa para o médico. Então, eu preciso entender que as pessoas têm experiência e conhecimento em uma determinada área e são essas pessoas que eu preciso recorrer quando eu tenho uma necessidade conectada a essa área. Não é? Eu preciso ir na direção de quem pode ter uma resposta. E a experiência, ela faz com que a pessoa tenha essa resposta. Alguém que já viveu a situação, alguém que já foi experimentado e provado naquilo, alguém que já alcançou um sucesso naquela área. Sim, né? com certeza. Então, essas coisas são importantes. Né? E essas pessoas é quem eu devo ouvir em determinados momentos. E também não só aquelas pessoas de sucesso, mas também dependendo da situação que você viveu, que você esteja vivendo, desculpa, talvez você possa buscar alguém que passou por uma luta similar à luta que você está passando. Sim, não é? sim. Como que você venceu? Não é? Como que você passou por esse tempo, esse período? Isso quer dizer, ou seja, buscando na multidão de conselheiros, né, pessoas experientes, pessoas sábias, né, e também experientes nas áreas pelas quais elas atuam, que vão ser instrumentos de bênção na sua vida. Isso é muito importante. Normalmente, a gente busca orientação com o nosso pastor, não é? Talvez você tenha alguma situação delicada ou você está confuso, está em dúvida. Você busca o seu líder, o seu pastor, o líder de célula, né? Ou o pastor, ou o líder do ministério A, B ou C,
Então, assim, nós procuramos sempre orientar, eu particularmente faço isso também, não apenas me deter em uma observação, em um conselho, né? Eu vou em uma outra pessoa, ou duas ou três pessoas, para a gente poder saber ouvir o que as pessoas estão colocando e com certeza vão nos ajudar. Sim. Agora, é óbvio que nós vamos ver isso, você precisa ouvir a voz do Senhor, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, né? Com certeza. Mas a gente precisa também buscar no meio da multidão de conselheiros o conselho que com certeza vai nos abençoar, né, Guilherme? Nós temos aqui ter um coração para Deus. Pessoas que colocam Deus em primeiro e sustentam valores externos, né? Eternos, aliás. Amém. Então, as pessoas que colocam Deus em primeiro lugar e sustentam valores eternos. Amém. Aquilo que são valores que realmente vão trazer benefícios, inclusive os benefícios eternos, que aquilo vai, né, vai até para frente aí, sumir de vista, né, como se diz. Então, vão ser valores que a pessoa vai ter para a vida inteira, não é? Aquilo vai trazer benefícios para ela para a vida inteira. Então, eu creio que nessa questão aqui desse coração, ter um coração para Deus, né? Você vai pegar uma pessoa para te aconselhar, pega uma pessoa que realmente ela está dentro dos preceitos de Deus. E realmente ela tem um coração para Deus. É essa que você vai, né, que você vai ouvir. Aquela pessoa quebrantada, aquela pessoa que é fiel, está diante dos preceitos do Senhor, né, que não é pessoa cheia de maldade no coração. Muitas vezes a pessoa está enraizada de maldade, ela vai te dar conselhos errados, não é? Então você vai ouvir o quê? Aquela pessoa cheia do Espírito, cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus. Amém. Essa sim, essa vai ter coisas eternas para te falar. Coisas que você vai ter para a sua vida, né, sempre. Então isso é muito importante. Quando você ouve uma pessoa que tem o coração em Deus, você não vai correr o risco de ouvir coisas que vão te tirar da presença de Deus, né? Como você falou, princípios. Sim, princípios. Né? Então, se a pessoa tem o coração em Deus, ela não vai negociar os princípios de Deus. E ela não vai te levar a negociar os princípios estabelecidos por Deus. Então, é extremamente importante, quando tiver que ouvir alguém, ouça alguém que está aliançado com o Senhor, comprometido com o Senhor. Você pode até não concordar, é a opção que você tem, mas aquilo que você vai ouvir vai ser algo que vai estar garantindo princípios eternos, porque aquela pessoa está com o coração em Deus. Aquela pessoa pode não ter a melhor resposta para você naquele momento. Pode acontecer. Mas ela, tendo um coração em Deus, pode se comprometer junto com você para que os dois juntos busquem a resposta de Deus. Então, é interessante porque a pessoa que você para ouvir, se ela tem um coração em Deus, ela não vai dizer nada dela mesma, né? Estou falando isso e lembrando uma expressão do apóstolo Paulo. Digo eu não, Senhor, mas eu tenho em mim o Espírito do Senhor. Então, é isso. Então, quando você busca uma pessoa que tem o coração no Senhor, até aquilo que ela fala, como sendo a opinião dela, vem respaldada pelo temor do Senhor. Exatamente. Então, isso vale a pena ouvir, né? Tem uma situação aqui que eu acho muito interessante, isso aqui até objetividade. Pessoas que veem os prós e contras das questões. Não é, por exemplo, você vir me perguntar uma coisa, eu falo assim, Rogerinho, vamos ver o que isso vai ser bom para você e o que vai ser ruim para você. Sim. Vão avaliar isso aqui. Não é? Eu chego perto do Rogério, eu estou querendo tomar uma decisão. Peraí, Guerra, vamos ver se isso vai ser bom para você ou se isso vai ser ruim. Vamos ver qual look você vai ter nisso. Não é? Aí a gente vai analisar, olha aqui, ó. Eu acho que você deve tomar essa posição porque isso aqui
vai ser bom para você. Eu acho que você não deve, porque isso aqui não vai trazer fruto para você. Né? Não é isso. Então, eu vejo isso aqui tremendo num aconselhamento. E nós trabalhamos muito isso. Porque muitas vezes nós temos que botar na balança para a pessoa, olha, se você fizer isso vai ser assim, se você fizer isso vai ser assim. Exato. Não é? São decisões para ser tomadas, mas tem que ser bem avaliadas para ver, não é, aonde você está entrando, até num relacionamento. Muitas vezes as pessoas vão ver que tipo de relacionamento você está entrando, não é? Com quem que está resolvendo isso e tal. Então a questão é essa, como que nós vamos entrar, né, Rogério? E aí, como é que você acha aí? Quando você estava falando, Guerra, eu lembrei de uma ferramenta que nós temos no coach e que nós aplicamos no coach exatamente com essa função de avaliar a objetividade. E é interessante. E essa ferramenta, ela é baseada em 4 situações. Primeira delas, se eu alcançar isso, o que eu ganho? Então, isso é importante. Eu vou avaliar o ganho que eu tenho com aquilo que eu quero. A segunda é, se eu alcançar isso, o que eu perco? Será que eu terei alguma perda se eu alcançar esse objetivo? Então, é interessante. Alcançando o objetivo, eu posso ter ganhos e eu também posso ter perdas. Terei perdas em alcançar isso? Então, eu preciso avaliar. Porque, de repente, a perda que eu vou ter conquistando aquilo não vale a pena para mim. Não é? O ganho em alcançar vai ser menor do que a perda em alcançar. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é, se eu não alcançar, se eu não lutar e não alcançar esse objetivo, o que eu ganho? Então, o que eu ganho em não alcançar? O que eu ganho em deixar as coisas como estão? Isso, né? É uma coisa interessante. Esse deixar como estão aí é meio... Mas porque tem determinado momento que quando você ouve uma pessoa que tem objetividade, ela vai te levar a avaliar. Com certeza. Não é? Porque você tem um objetivo. Ela vai fazer você entender se o seu objetivo realmente vale ou não a pena. Com certeza. E aí eu tenho que avaliar os ganhos e as perdas, tendo ou não tendo aquilo. Né? Aí a última fase é, o que eu perco se eu perco isso? Né? Se eu não aproveitar essa oportunidade, eu vou perder. Vou perder o quê? Isso né? mesmo. Então, por exemplo, diante de uma situação de uma promoção no trabalho. Sim. Então, olha bem, o que eu ganho se eu aceito a promoção? E aí isso é lista. O que eu perco se eu aceito a promoção? Aí eu tenho que pensar, essa promoção demanda em mais tempo de trabalho? Demanda dedicação exclusiva? Então eu vou perder meu tempo com meu filho? Eu vou perder o direito de dormir sem estar com o celular ligado na minha cabeceira? São coisas que eu vou perder, não é? Com certeza. E ganhando aquilo, eu vou perder. Aí vai ter que... Isso aí tem que avaliar. Então, né? eu preciso. A objetividade... Então, agora, tem pessoas, e aí sim, a quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir pessoas que têm facilidade de me conduzir a esse tipo de raciocínio, para que eu possa realmente avaliar, né, Rogério? E tomar as decisões mais sábias. Aquilo que não, pode até não ser a melhor decisão para o outro, mas que é a melhor decisão para mim. Exatamente. Quantas vezes a gente já viu situações de pessoas que, na realidade, receberam a proposta de serem promovidos, né, para gerentes. Sim. O salário ia ser bem melhor e a pessoa recusou. Sim. Porque nós sentamos e fizemos essa avaliação. Sim. O que implica isso? Eu vou ter que responder por tudo isso? Quanto que eu vou ganhar mais? Exemplo, R$100. Eu vou assumir toda essa responsabilidade, vou ganhar R$100 a mais. Além da preocupação, a cobrança vai ser maior. A responsabilidade. A responsabilidade maior. Né? E como ele era encarregado de um setor, como encarregado ele respondia
vamos dizer assim, em termos de mercadoria, R$500 mil era a responsabilidade dele, né? Então, assim, ele era responsável por isso. Como gerente, ia passar para R$3 milhões a responsabilidade. Trabalhava com peças e várias outras coisas. Então, assim, mas o que ele ia ganhar de aumento, benefícios, diante da responsabilidade, dor de cabeça, não sei quantos funcionários ele teria que responder pela vida deles, não é? E só para ter uma chancela de gerente, não valia a pena. Uma plaquinha na plaquinha porta. Na porta e na carteira lá assinado só gerente. Muda a placa, entendeu? Tem hora que realmente a plaquinha não vale a pena. Não vale a pena. Então, né? Embora... são coisas que precisam ser avaliadas. avaliadas. E uma pessoa que tem objetividade vai te levar a ver as coisas com objetividade. Com então, certeza. essa pessoa é uma pessoa que vale a pena ouvir. Exatamente. Né? Uma coisa aqui que pesa muito na questão de saber quem eu devo ouvir é a questão de amar as pessoas. Pessoas que amam as pessoas e as valorizam mais que as coisas. Porque muitas vezes esse conselho que eu vou pedir, essa pessoa que eu vou ouvir, se ela não tiver amor, se ela não amar, ela vai ir muitas vezes pela razão. Muitas vezes nós temos que equilibrar isso. Então, em questões espirituais, tem que ser em cima do amor. Não adianta, tem que amar. Se não amar, você não consegue dar um conselho. Não é? E muitas vezes vai ouvir uma pessoa que não ama, coração amarrado, cheio de raivas, não é? Que as pessoas são duronas. Não aceito isso não é impossível, não sei o que lá. De repente chega perto de uma pessoa e fala assim, olha, eu queria saber um conselho seu, eu estou querendo perdoar uma pessoa aí que me prejudicou. Que isso, não vai perdoar nada. As pessoas têm que vingar, têm que tratar ela desse jeito e tal, pisa nela. Aí vem com aqueles conselhos que ela está amargurado. Isso. E a pessoa que ama nós vai falar, olha, você tem que realmente perdoar, orar a Deus para gerar esse perdão do seu coração e tudo. Então, isso aqui, eu acho que isso aqui, né, é importantíssimo dentro de uma pessoa que você vai direcionar para te dar um conselho. Verdade. Não é? Guerra, você focou a questão espiritual, mas eu quero ir além e muito além do espiritual. Quando você vai ouvir uma pessoa que ama as outras pessoas, você vai ouvir uma pessoa que não vai inverter a prioridade das coisas. Com certeza. A prioridade nunca pode ser as coisas. A prioridade sempre tem que ser as pessoas. E isso a gente precisa ter como uma referência. Essa sempre foi a prioridade de Deus. Essa sempre foi a prioridade de Jesus. Jesus em nenhum momento falou que nós devemos amar as coisas como a nós mesmos. Nós devemos amar os outros como a nós mesmos. E essa é a prioridade. A prioridade é amar as pessoas, não amar as coisas. As coisas ficam, as coisas passam, as coisas se deterioram, as coisas se desvalorizam. As coisas têm um preço de mercado e que oscilam de acordo com o mercado, com a oferta e da procura. Mas as pessoas não. E à medida que as pessoas crescem, e à medida que o tempo passa e o seu relacionamento com as pessoas, né, aumenta e permanecem, mais valorizadas elas são. Então, o verdadeiro investimento, o verdadeiro valor está nas pessoas. Se você ouve uma pessoa que realmente ama pessoas, você sempre vai ouvir alguém que está com a prioridade no que é mais importante. Alguém que tem o foco naquilo que realmente vale a pena. Você quer ver uma coisa? Você tem uma filha solteira em casa. Tem. Não é isso? Com certeza. Okay. Ela é importante? Demais. Certo. Quanto ela vale para você? Se alguém der para você 2 milhões de reais, você vende ela? Não, eu devolvo ele na hora. Entenderam? Lógico que não. É exatamente isso. Aonde que tem que estar
o nosso amor nas pessoas. A palavra do Senhor fala sobre isso. Exato. Né? Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Aí está seu coração. Então, o nosso tesouro deve estar nas pessoas, porque o nosso coração deve estar nas pessoas. Quando eu paro para ouvir alguém que ama as pessoas, eu não vou correr o risco de inverter a prioridade. E a prioridade são as pessoas. Amém. Olha, a prioridade não é o prédio da congregação, a prioridade não é o cargo e a função, a prioridade não é ministério, a prioridade são as pessoas. Jesus não morreu por prédio, Jesus não morreu por cargo, Jesus não morreu por título, Jesus morreu pelas pessoas. Jesus morreu por mim e por você. Então, eu tenho que realmente priorizar e valorizar aquilo que é o amor pelas pessoas. Amém. Né? Graças a Deus. Amém. Tem dons complementares, introduzem dons diversos nos relacionamentos. Os dons complementares. Essa aí é uma coisa interessante. Teve um outro programa que a gente falou a respeito disso, né? Quando eu vou ouvir e entender aquilo que o outro tem para acrescentar. Com certeza. Né? Quando eu penso em dons complementares, significa buscar conselho em alguém que é mais sábio do que eu em uma determinada área. Sim, com certeza. Não é? É complementar. Não quer dizer que eu não tenha nada. Não, eu posso ter um pouquinho. Mas, Rogério, você tem muito mais do que eu em outra área. Então, o que eu vou fazer? Lógico. Sentar perto de você, te ouvir, porque aquilo que você tem me completa. Claro. Como aquilo que você tem, Guerra, me completa. Com certeza. E tem um texto muito interessante E tem um texto muito interessante na palavra de Deus que diz que nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus. Com então, certeza. a revelação que você tem, com a revelação que eu tenho, que nós temos, ela é só parte da revelação de Deus. Então, eu não sei tudo. Por isso eu preciso de dons complementares. Por isso eu preciso de ouvir aqueles que sabem mais do que eu em determinada área. E, gente... Pessoas que edificam, né? Exatamente. E não é nenhuma vergonha reconhecer a sua limitação. Com certeza. Muito pelo contrário. Exatamente. Né? Você vai se dar a oportunidade de aprender mais. Com certeza. Você vai se dar a oportunidade. Com muitas certeza. vezes as pessoas... O orgulho não deixa. É o orgulho, né? Muitas vezes as pessoas... As pessoas têm aquele sentimento, eu vou ficar por baixo... Não é? Então, a pessoa que vai aparecer mais do que eu... né? Então, Aí tem uma coisa interessante. Nós estamos falando em a quem devemos ouvir. Agora já saltaram uma pérola aqui. A quem não devemos ouvir? Aos orgulhosos. Sim. Não ouça os orgulhosos. Não ouça os murmuradores. Não, você de vai jeito ser nenhum. Aquele que sempre está certo. Não o ouça. É verdade. Porque ninguém está 100% certo. Não. Né? E isso é uma das coisas assim, tão importantes, queridos, que isso afeta tanto os nossos relacionamentos interpessoais, não é? Então, assim, não somente a nós, né, mas o relacionamento em si. Porque quem que consegue ficar ao lado de uma pessoa soberba o tempo todo? Ficar ao lado de alguém que sabe todas as coisas. Ou mesmo estar ao lado de alguém que está o tempo todo murmurando, se queixando da vida, se queixando das coisas, né? Sabe, que sempre tem, isso, aquilo, outro, porque comigo não é assim, não funciona. Meu Pai do céu, é terrível, não é? E isso é importante nós entendermos, é importante nós permitirmos que, na realidade, o Senhor venha, sabe, sondar os nossos corações e venha trazer essa sabedoria, disso nós estamos falando, né? Que venha trazer esse entendimento, arrancar de nós, dos nossos ouvidos, não é? Esses tampões dos nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa ouvir também com os ouvidos espirituais
e com o nosso coração, não é? A respeito de tudo aquilo que nós temos buscado muitas vezes ser edificados, ou ajuda, buscar conselho, não é? Com pessoas que verdadeiramente vão nos influenciar positivamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.